Prezados amigos e amigas, boa noite para todos nós. Boa noite. Que Jesus nos abençoe e nos envolva a todos em sua doce paz. Antes de iniciarmos, eu gostaria de agradecer pelo convite que nos foi feito, primeira oportunidade de uma atividade doutrinária aqui em Sertãozinho. Sinto-me honrado em poder estar aqui nessa casa com uma história tão bonita. Peço perdão também pela voz, que como já puderam notar, não está 100%, mas vamos tentar aqui transmitir a mensagem que nasce das nossas reflexões em torno do Evangelho, do Consolador e que esperamos possa ser também útil a todos vocês. O apóstolo Paulo, na questão de número 1009 de O Livro dos Espíritos, nos traz uma reflexão muito profunda acerca do que seja o objetivo da criação. Essa é uma questão de O Livro dos Espíritos, com respostas de vários espíritos, uma resposta extensa a essa questão 1009, que trata da eternidade das penas. Mas ali Paulo traz-nos uma série de considerações filosóficas profundas à luz daquilo que o Espiritismo nos apresenta acerca do universo, acerca da vida, acerca da criação de nosso Pai. Então, em um dos momentos dessa resposta, que é mais longa, ele nos traz essa conceituação. O objetivo da criação, que foi idealizado para nós pelo arquétipo humano, pelo homem hífen Deus, por Jesus Cristo. Então, ele faz uma vinculação ao objetivo de toda a criação com aquilo que vemos em Jesus, com o ideal que ele nos transmite, sendo ele, como aprendemos na doutrina espírita, para nós, o modelo, a referência, por isso o termo arquétipo. Arquétipo, do grego, significa tipo principal. Um sinônimo, modelo. Então, o arquétipo, o modelo que nos foi dado, ele idealiza, ele transmite para nós, por meio da sua vida e das suas palavras, o que é o objetivo da criação. O objetivo, portanto, de todos nós, espíritos criados em jornada de evolução. E ele vai dizer que esse objetivo, de maneira sintética, consiste no culto harmonioso do belo, do bem. Então, o objetivo inteiro da criação, a meta primordial para todos nós, temos encarnado e reencarnado muitas vezes neste orbe, ou talvez até em outros, para entender isso, que o objetivo da criação consiste no culto harmonioso do belo, do bem. É uma síntese maravilhosa, porque é como se Paulo ali resumisse para nós séculos e séculos de pensamento filosófico humano. É como se ele sintetizasse toda a mensagem do Evangelho nessas poucas palavras, nessa diminuta frase. E é preciso então, já que esse é o objetivo supremo da criação, que nos debrucemos sobre ele, para que entendamos como de fato aplicá-lo. Porque se ele é o objetivo da criação, e se sabemos que todos nós fomos criados inexoravelmente para a perfeita felicidade, essa é a destinação que Deus estabeleceu para todos os seus filhos. No transcurso dos evos, estamos inexoravelmente destinados à felicidade, à perfeição, ao engrandecimento de nossas almas. Então, o objetivo da criação, se ele é este, ele há de nos conduzir a essa destinação. Sem entendermos o objetivo e sem o aplicarmos em nossa vida, em vão buscaremos em outras fontes, em outras referências, em outras bases, a felicidade real. E aqui não falamos que essa referência está só no Cristo. Em verdade, o Cristo é a expressão máxima do que é essa lei vivida e aplicada. Mas em todas as tradições espirituais nós vamos ver
as orientações dos espíritos verdadeiramente superiores apontando para esse mesmo objetivo, para essa mesma finalidade. Afinal de contas, todos em verdade são enviados dele, missionários dele para esclarecerem a humanidade em determinado tempo, contexto, local, mas tudo aponta para isso. E em buscando isso, haveremos de alcançar aquilo que é talvez o anseio de todos: felicidade duradoura, paz verdadeira, que não sejam assim tão suscetíveis à impermanência do mundo. Tudo no mundo parece escoar por entre os nossos dedos, tudo aquilo em que depositamos a nossa segurança, aparente estabilidade no mundo, cedo ou tarde, vem a falhar, para que o espírito compreenda que segurança mesmo, estabilidade, solidez, só nas bases da fé, da consciência edificada no dever cumprido, numa vivência harmoniosa com as leis de Deus. Em suma, é o que o Espiritismo nos ensina. E é o que nós vamos buscar ou pensar nessa frase, iniciando a reflexão sobre o que é então culto harmonioso do belo e do bem. Primeiro, creio seja interessante meditarmos sobre a palavrinha culto. O que significa culto? Aqui somos levados a uma das leis morais que nos é apresentada pelos Espíritos, por Kardec em O Livro dos Espíritos. Aliás, a primeira delas, não por acaso, denota a importância dela, porque tudo mais gira em torno disso, do que nós cultuamos. Toda a nossa vida será definida por aquilo que nós escolhemos cultuar. Pelos, entre aspas, deuses a que cultuamos, ou o culto a Deus, com D maiúsculo. É o centro da vida do ser. Aquilo que ele escolhe cultuar define o que ele é. A natureza do que ele fala, a natureza do que ele busca, a natureza do que ele sente, está intimamente associada com aquilo que ele cultua. Porque cultuar nos lembra também a palavrinha ou o verbo cultivar. Cultuar algo é cultivar alguma coisa. E eu reflito na minha vida aquilo que eu tenho escolhido cultivar. Quem busque 24 horas por dia, todos os dias da sua existência, apenas o dinheiro erguido à condição de Deus, com D minúsculo, todas as suas conversas, todas as suas buscas, os seus pensamentos gravitarão em torno do dinheiro. Da mesma forma, quem escolhe cultivar a busca pelo poder como ápice das suas realizações, tudo que ele fala, tudo que ele reflete, tudo que ele conversa há de expressar esse elemento que ele escolheu cultivar como tema central da sua vida. Por isso, já dizia um teólogo, nós nos tornamos aquilo que adoramos, ou aquilo que cultuamos. E daí o fato de o primeiro mandamento de Moisés, não estamos falando nem de Cristo, estamos falando de bases ainda mais antigas e fundamentais. Qual que é o primeiro mandamento? Eu sou o teu Deus, e a nenhum outro Deus prestarás culto. Que é a base de tudo. Se a gente não colocar Deus e, por conseguinte, as suas leis no centro da nossa vida, estaremos cedo ou tarde cultuando outras coisas que nos escravizarão. Daí, essa palavrinha que é tão conhecida, especialmente no Antigo Testamento. Uma das principais críticas dos profetas do Antigo Testamento é contra a idolatria. E a gente pensa, nossa, a idolatria é da época do paganismo, passou. Quando o que mais vemos no mundo é ainda o culto a outros deuses. Quando a criatura elege o dinheiro, o poder, o prazer como centro da sua existência e faz-se uma escrava. Estabelece em si mesmo uma servidão a isso. Apenas o culto a Deus, portanto, e as suas leis, de fato nos poderá libertar. Por isso, a lei de adoração é a primeira delas. De todas as leis morais, os espíritos trabalham primeiro a lei de adoração. E Kardec, então, pergunta, na questão 649, o que é a adoração? Em que consiste a adoração? E a resposta dos espíritos é curta, mas bastante elucidativa. Adorar a Deus consiste em elevar o pensamento até Ele, em aproximarmos-nos dEle.
Então, como a gente já havia falado, culto, adoração tem a ver com cultivo. Do que eu aproximo o meu coração diariamente. Do que eu me cerco dia a dia. Que tipo de leituras? Que tipo de conteúdos? Que tipo de conversas? Que tipo de pensamentos e temas ocupam mais ordinariamente a minha mente? Isso é o que eu cultivo, isso é o que eu cultuo. E cultuar a Deus, portanto, é trazê-lo para mais próximo de nós, meditando sobre as suas leis, refletindo sobre a sua obra, a grandeza da sua criação, buscando-o por meio da oração, buscando-o por meio do serviço no bem, em que nos tornamos canais dele, o maior servidor do universo sem fim. Então, culto diz respeito à proximidade, o que eu trago para viver próximo de mim. De novo, a minha vida será um reflexo disso. Por quê? Lembrando Emmanuel, Pensamento e Vida, capítulo 1. O espelho da vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Para onde eu aponto a minha mente dia a dia? É o que ela vai projetar. Se eu só aponto a minha mente, de novo, para dinheiro, prazer, poder, quem olhe para mim, quem converse comigo, verá o reflexo daquilo para o que estou apontando a minha mente. Porque a mente é o espelho da vida em toda parte. E se nós nos tornamos aquilo que adoramos, aquele que cultua o dinheiro torna-se um avaro. Aquele que cultua o prazer cai, nos excessos, nos transtornos, às vezes do ponto de vista sexual ou de outras ordens. Agora, aquele que cultua a Deus torna-se o quê? Divino. Reflete o Criador. Por isso, Jesus poderia dizer, sem qualquer pretensão, eu e o Pai somos um. A mente do Cristo é o reflexo translúcido, límpido da mente divina. Paulo, na sua carta aos Colossenses, diria, ele é a imagem do Deus invisível. O Deus que não podemos acessar pelos nossos sentidos, em Cristo, vemos refletido em toda a sua beleza. Por isso o Evangelho está centralizado no culto a Deus. O primeiro mandamento, tanto de Moisés quanto depois que o Cristo nos traz, giram em torno disso. E aí, em decorrência, temos os deveres para com o próximo, para com a vida. Mas primeiro, a referência central. Então, culto é isso. Do que eu me cerco, de que horizontes eu me cerco, que tipo de conteúdo eu introjeto dia a dia na minha mente. Porque é isso que eu haverei de ofertar. O homem bom tira do bom tesouro do seu coração boas coisas, diria Jesus. Assim como o homem mau tira do mau tesouro do seu coração coisas ruins, coisas más, perdão. É o que ele colocou para dentro, é o que ele então expressa. Então, culto é isso. Lei de adoração, proximidade, convivência, intimidade, cultivo. Harmonioso é entender a dinâmica da vida. É entender que a vida, ela pede sensibilidade, ela pede tato. A harmonia não é sempre a mesma nota. É entender que cada nota tem o seu lugar e o seu tempo. E que é desse conjunto diverso, mas harmonizado, que surge a beleza de uma sinfonia. Imagina uma sinfonia que fosse só uma nota, sempre a mesma nota. Nós não temos uma sinfonia. Agora, na mistura harmoniosa de instrumentos, de notas, de participações, nós temos a beleza de uma sinfonia. Assim é a nossa vida. Então, aquele que vai cultivando essa experiência com Deus, que vai penetrando no espírito das suas leis, ele vai entendendo como a vida pede sensibilidade e tato para cada momento, para cada circunstância. Uma determinada pessoa tolerará determinada dose de verdade, mas outra pessoa não tolerará essa dose, lhe fará mal. Então eu preciso adequar essa dose de verdade no litro do amor a essa ou aquela pessoa. Então essa harmonia, essa percepção só se consegue com sensibilidade, só se consegue com intimidade. Aquele que tem refletido nas leis divinas, aquele que tem buscado aplicá-las. E então, o belo e o bem. Culto harmonioso do belo e do bem. Comecemos pelo bem, porque o nosso intuito, sobretudo, será também refletir aqui hoje sobre o belo. Mas o bem talvez seja mais
claro para nós, direto para nós, o que é o culto do bem ou a busca pelo bem. No próprio Livro dos Espíritos, na questão de número 630, os Espíritos assim nos definirão o bem e o mal. O bem é aquilo que está conforme a lei de Deus. O mal é tudo aquilo que vai em contrário, vai de encontro à lei de Deus, né? Não ao encontro, de encontro à lei de Deus. Então, a definição simples do que seja bem e mal, não um relativismo que às vezes toma conta da filosofia contemporânea. Há, claro, uma certa subjetividade no quanto cada espírito, dada a sua evolução, consegue acessar do que seja o bem e o mal, mas a definição de bem e de mal, ela é clara. O que está de acordo com a lei divina, o que não está. Não poderia ser diferente. Caso contrário, o universo não teria estabilidade. As leis estabelecidas por Deus são, como dizem os Espíritos, eternas e imutáveis como Ele próprio. Então, sempre que eu reflito sobre os meus deveres conscienciais, a partir das lições de Jesus, a partir do que nós aprendemos dos Espíritos, ou de outras fontes, outras tradições espirituais, sempre que eu busco fazer algo de acordo com essas leis, que eu vou apreendendo com cada vez mais profundidade, eu estou, de alguma maneira, cultuando o bem, buscando o bem. Para tanto, por óbvio, é preciso entender essas leis. Daí a importância do estudo, daí a importância da oração, que clareia para nós a inspiração de agir em cada momento. O que é bem numa determinada circunstância pode não ser necessariamente o melhor bem em outra circunstância, porque dizemos, é preciso essa dosagem. Às vezes uma postura um pouco mais firme aqui não é a mais efetiva num outro contexto com uma outra pessoa. Então isso pede de nós o quê? Inspiração, conexão com a espiritualidade. Isso nasce do culto, do cultivo diário dessas coisas, que abre o campo mental para que a gente saiba o que é cultuar o bem em cada circunstância, em cada contexto. Então o bem, creio, se nos afigura assim mais claro, mais palpável. Temos ainda a referência do próprio Cristo. Na dúvida do que fazer, recordamos-nos da figura dele, como ele procederia. Dificilmente seremos enganados, a não ser que estejamos enviesados ante a resposta a essa pergunta. Se estás em dúvida sobre o que fazer, pense, pare e pergunte a você mesmo. Essa ação, essa postura combina com Cristo? Eu a vejo em Jesus? Dificilmente seremos enganados ou nos equivocaremos se tomarmos essa referência. Porque por isso ele veio, para que fosse para nós o modelo, o arquétipo humano que idealizou, que expressou em vida e palavra, em espírito e vida, o que é o culto harmonioso do belo, do bem. Mas é preciso pensar também no belo. E aqui talvez exista um campo mais amplo de reflexões para nós, em especial no contexto que vivemos. Mas para a gente chegar a desdobrar as reflexões, vamos antes a algumas definições importantes. O que é o belo? Vamos ao livro Consolador, questão de número 161. É interessante porque Emmanuel já traz ali uma pista. Quando ele vai tratar sobre a arte, ele insere esse tópico, como sabemos, né? O livro O Consolador é uma série de perguntas feitas a Emmanuel e as respostas que ele trouxe, uma espécie de mini livro dos Espíritos, né? O Emmanuel ele vai trazendo ali respostas a temas diversos. Mas quando ele vai tratar da arte, ele insere a arte dentro de um tópico interessante, um tópico maior, que é o tópico do sentimento. Então, a arte, o belo, tem a ver com o sentimento. Claro, isso já nos leva também ao bem, porque, em verdade, veremos que esses dois princípios são indissociáveis. E ao trazer a definição na questão 161, quando ele é indagado o que é a arte, Emmanuel se aproxima muito da definição clássica da arte. Né? Alguns dos primeiros filósofos a tratarem do tema foram Sócrates, Platão, depois Aristóteles, entre outros. Definição clássica da arte que perdurou por muitos séculos. Mais recentemente é que ela tem
recebido aí alguns questionamentos, mas o que não invalida a definição clássica em toda a sua profundidade. E Platão trata desse tema associando a arte àquilo que é o transcendente, o que ele chama de mundo das ideias, o que é ideal. Aquilo que nós só podemos acessar pelo pensamento que se eleva e que depois intentamos manifestar, materializar no mundo. Então ele vai associar muito essa questão da arte a esse ideal, a esse mundo das ideias. E é o que Emmanuel define quando fala a respeito da arte. Ele diz assim, que a arte pura é a mais profunda forma de contemplação espiritual por parte das criaturas. Então, mais uma palavrinha importante que surge em nossa reflexão. Arte ligada à contemplação. Arte, contemplar. Não é simplesmente ver, passar os olhos. É mergulhar na profundidade daquilo que se vê. E extrair dessa contemplação algo que nos transforme, algo que nos sensibilize. Então ele diz que a arte pura é a mais verdadeira, é a mais profunda expressão dessa contemplação por parte da criatura humana. E ele segue na sua definição, dizendo que a arte é a mais profunda expressão do ideal, manifestação divina desse mais além que polariza as esperanças do ser. Então, olha para onde Emmanuel nos está levando. A arte, ela é a manifestação daquilo que é o ideal, ou seja, o modelo, a referência que nós, enquanto criaturas criadas em evolução, buscamos. Nós estamos indo para onde? O que nos espera no futuro infinito? Acessar a arte verdadeira é, de alguma maneira, tangenciar algo desse futuro. É como se abríssemos alguns véus, algumas cortinas acerca da grandiosidade dos nossos destinos. Então, a arte no mundo, ela é a mais profunda manifestação desse ideal. Também, a arte nos lembra a nossa verdadeira pátria, origem, destinação, como espíritos que somos, em passagem pela esfera material, mas não pertencendo a ela. A arte acende em nós, desperta em nós, insufla em nós esse anseio pelo mais além, pela vida espiritual, pela vida do espírito. A arte nobre, a arte elevada, faz isso conosco. E aí, ao definir então o artista, o verdadeiro artista, Emmanuel vai dizer assim, que o verdadeiro artista é o médium das belezas eternas. O verdadeiro artista é como se fosse um médium das belezas eternas. Então, ele serve como um canal para que nós, espíritos ainda tão imperfeitos, caminhando vida fora, premidos por dores, dificuldades, angústias, medos, desesperações, a arte pura, verdadeira, ela permite que a gente tenha um hausto, uma lembrança de que a vida não se resume a isso, de que a vida é ordem, é harmonia, de que existem belezas eternas, para além de todo o aparente caos desse mundo. Como alguém que, pegando um avião num dia de tempestade, passasse ali pelas dificuldades da decolagem, vai subindo, cruzando as nuvens entre aquela tempestade e, de repente, supera as nuvens. E acima das nuvens paira aquela perfeita paz, o sol brilhante, luminoso, que sempre esteve ali. Porque as nuvens são do mundo, do nosso mundo, da nossa condição, mas o sol é a expressão de Deus. Lá, sempre presente, sempre atento, a providência divina que nunca descansa, que nunca deixa de brilhar. Então é isso que o artista pode ser.
esse médium das belezas eternas, que vai nos conectando com esses aspectos mais transcendentes da vida, que vai nos despertando isso. E ele então acrescenta: o seu trabalho dos artistas, em todos os tempos, tem sido o de tangenciar, o de tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito. Alçando-o da terra para o infinito e criando, gerando nos corações a ânsia da procura por Deus. Então, olha que feliz definição do que é arte, ou do que é o belo, que é o produto dessa arte sublime. Ela tangencia na criatura humana as cordas vibráteis do sentimento. A arte sensibiliza-nos, ou tem esse papel. Despertar-nos o sentimento. Remover aqui os endurecimentos, as cristalizações seculares. Dar-nos sensibilidade para perceber que, diante dos nossos olhos, sem que antes pudéssemos ver, há muito mais beleza, há muito mais presença divina do que imaginávamos, porque estávamos cegos, porque pela faixa de vibração, a definir uma certa visão espiritual, não alcançávamos essas faixas mais elevadas de percepção. Então, o papel dos artistas tem sido, ao longo dos séculos, tanger, tocar as cordas mais vibráteis do sentimento humano. Por isso, Emmanuel coloca a arte dentro do tópico maior do sentimento, fazendo com que neles, nos corações, eles se desprendam um pouco mais do terra-terra, do dia a dia, do corre-corre, das questões humanas, que têm a sua razão de ser, que mobilizam a nossa atenção, que pedem o nosso trabalho, mas que não são a essência da nossa vida. Ajuda-nos, portanto, a arte a nos desprender um pouco disso e nos projetarmos no infinito, para que também sintamos mais viva em nós uma ânsia por Deus, de procura por Deus, pelo divino, como que reacendendo em nós algo que muitas vezes é abafado pelas circunstâncias rotineiras da vida, em especial no mundo moderno, tão repleto de distrações, de apelos, de devaneios, de excessos. Porque é isso também o que não só Kardec, mas Leon Denis, o próprio Emmanuel vão nos dizer a respeito da importância da arte que realmente nos liberta, que cumpre essa função. Em nossos tempos muito marcados pelo materialismo de 1,5 século, 2 séculos, pelo consumismo, por todo o desenvolvimento material, tecnológico, que cercaram a criatura humana no mundo de muito mais chamamentos, convites, distrações, como nunca nós precisamos cultivar essa busca pelo belo, para que o belo nos mantenha no caminho da busca por Deus. Eu me recordo de um trechinho que está no livro de Gabriel Delanne, no livro Espiritismo perante a Ciência, em que ele nos diz assim: mesmo cercados pelos ruídos das cidades modernas, ainda sentimos algo em nós que clama, que anseia por essa reflexão sobre o mistério da vida. O que é a vida? O que nos cerca? Para onde vamos? O que é Deus? O que são as suas leis? Mesmo com todo o burburinho, os ruídos do mundo, isso ainda existe lá na criatura. Não está de todo abafado, embora muito abafado. Agora imaginemos se, por algum tempo, pudermos cultivar a busca por ambientes onde estaremos mais frente a frente com as belezas eternas. A natureza, por exemplo, que é uma reflexão, é um reflexo da arte, nesse caso divina, dos co-criadores com Deus que estabelecem a beleza deste orbe, por exemplo. Então lá, Gabriel Delanne, muito tempo atrás, aos tempos de Kardec, já nos convidava a isso, quando as cidades nem eram tão
tumultuosas como as cidades de hoje, como o mundo moderno em suas características. Mas lá ele já reconhecia isso. Então a arte ela cumpre esse papel de ser uma espécie de templo, né, para o espírito, para que ele se conecte de novo com a lei divina, com o bem, com a reflexão sobre Deus, os propósitos da vida. E é por isso que esses escritores, o próprio Kardec, Leon Denis, vão sempre vincular os dois princípios. Mesmo Platão, dizendo que o belo nasce também desse bem que é o próprio propósito da criação. A criação foi estabelecida para quê? Para o nosso bem. Tudo que há nela visa o bem dos espíritos que somos nós. E toda alma que expressa esse bem, que cresce em moralidade, em uma vivência moralizada, em virtude, ela se torna bela, independente de circunstâncias exteriores. Porque Platão também graduava. A beleza física quase nada é, em comparação à beleza moral da alma, a beleza do ideal. Por isso ele dizia, uma das coisas mais belas do mundo, a beleza de uma alma, como por exemplo Sócrates, que dirá a beleza do Cristo. Porque quando lemos o Evangelho, não só somos sensibilizados para o bem, chamados ao exercício do bem, somos também tomados por uma reverência. Que grandeza de alma é essa? Que beleza há aqui nessas palavras, que mobilizam as fibras mais íntimas do meu coração. É porque Jesus, ele expressa para nós o culto harmonioso do belo e do bem. E Kardec, ele vai fazer uma reflexão interessante no livro Obras Póstumas. Lá no capítulo de número 10, ele faz uma análise do seu tempo que, naturalmente, repercute muito no nosso tempo. Ele vai fazer um estudo sobre a influência perniciosa do materialismo, ou das ideias materialistas, sobre a própria filosofia humana, sobre as artes, a perda desse referencial, o que isso causa para a humanidade, as crises que isso gera. Em determinado momento, Kardec assim dirá, a respeito dessa influência perniciosa e de como nós deveremos estar atentos para ela em nossa atuação espírita com a consciência amplificada a respeito disso. Porque ele comenta um artigo em que um indivíduo lá no jornal dizia que as preocupações de ordem material, cada vez mais elas se sobrepunham aos cuidados artísticos. A busca pelo belo, a busca pelo transcendente. Isso há aqueles tempos, hoje ainda mais. Se não estivermos atentos, nossa vida se resume a passar por redes sociais, operar no trabalho material, chegar a descansar, sem pararmos para uma leitura que edifica, para um olhar para a natureza, para um momento de silêncio e convivência conosco. Fugimos ao contato, ao cultivo harmonioso do belo e do bem. Às vezes até participamos de uma casa espírita, mas num tal modo de automatismo, de mecanicidade, que não há ali essa colheita efetiva das vibrações, das palavras que aqui são trazidas, da beleza que é ofertada por meio de uma reflexão, por meio de uma apresentação artística. Porque é algo que tenho pensado muito nesses tempos desafiadores, até para muitos de nós espíritas, para o movimento espírita. Nossos centros espíritas, além das reflexões que são imprescindíveis, o estudo é um dos pilares fundamentais da doutrina, é preciso façamos das nossas casas também um templo de arte, de beleza, de encantamento. Claro, pela reflexão bem conduzida, mas também pela apresentação artística que eleva, que inspira, um jardim bem cuidado, uma tela que é apresentada. Nossas casas precisam estar repletas de arte, porque a arte tem um papel fundamental nestes tempos de espíritos muito intelectualizados, mas pouco tangidos nas fibras do coração. É preciso sensibilizar corações para que grandes inteligências saibam bem conduzir esse imenso potencial e não recaiam em equívocos de tantos séculos. Então Kardec já alertava-nos para isso ao seu tempo, falando da importância da arte espírita.
que viria na sequência da arte pagã, da arte cristã, fazer com que a arte espírita se idealizasse ainda mais, se sublimasse. Ou que nós, espíritas, estivéssemos mais atentos à busca do belo e à importância do belo em nossa vida. Seja o belo de natureza humana, da mente conectada com o alto, de fato, seja o belo de natureza divina, que é também imprescindível. Kardec já falava disso naqueles tempos. Porque ele falava das consequências de uma vida muito pautada no materialismo ou no consumismo, nas excessivas preocupações de ordem material, o quanto isso nos priva de preencher a nossa mente com aquilo que de fato nos eleva. Não há espaço mental. E hoje, como nunca, as nossas mentes têm sido disputadas. Você liga uma TV, você entra numa rede social, a disputa pela sua mente é árdua, é impressionante. Mas quem escolhe o que majoritariamente ele vai cultivar? O espírito. E falando então da arte, Kardec diz, o que há de sublime na arte é a poesia do ideal. Por quê? Acrescenta ele, ela nos transporta para fora do acanhado círculo das nossas atividades. Se eu estou de mente muito voltada só para as atividades corriqueiras do dia a dia, eu opero num círculo muito estreito. Minha mente não se expande, não alcança horizontes tão mais amplos, que são a chave da transformação. Antes de consolidar uma nova transformação, eu começo por uma expansão da mente, pelo estudo, pela contemplação. Por isso, João Batista, na sua pregação, ele como precursor do Cristo, ele diz, arrependei-vos. E geralmente a gente pensa, essa expressão só como ela é traduzida mais comumente nos evangelhos, no sentido de arrependimento. Mas a palavra no grego é metanoia. Meta, preposição grega, significa para além de, metafísica, por exemplo. E noia, vem de nous, é pensamento. Então, o que João Batista está dizendo? Toda transformação com Cristo, que viria depois, começa por uma expansão de mente, de consciência. Metanoia, ir além da mente que eu tenho até aqui. Ir além da mentalidade que eu construí até aqui. Isso eu faço como? Agregando horizontes. E quem abre os horizontes para a alma são o estudo, a contemplação, o bem, o belo. Porque isso é o princípio de qualquer passo na senda da evolução. Então ele diz, a arte, o belo, o ideal, tira-nos da esfera acanhada de nossas atividades diárias e paira esse ideal na região extramaterial, onde só se penetra pelo pensamento. Que os olhos físicos não veem, mas que a imaginação pode conceber. Então, quantos desafios, por exemplo, para os espíritos reencarnantes agora, em termos de criatividade, em termos de concepção, porque tomadas, às vezes, pelas telas, pelos chamamentos desse mundo, dessa dinâmica do mundo moderno. Porque deixamos de cultivar isso. O belo. A importância do belo. Então, Kardec nos alerta para isso. Também Leon Denis, ele que tem um livro fantástico, intitulado O Espiritismo na Arte. Talvez, de todos os escritores do Espiritismo, Leon Denis tenha sido o que mais demonstrou para nós a importância disso. Eu costumo chamá-lo de o apóstolo do ideal. Também o apóstolo do dever, porque são temas muito presentes nos seus escritos, o dever, o ideal. Mas sempre que ele fala do ideal, ele o conecta com isso, com a importância da contemplação, da busca pelo belo, de cercar a alma com o belo, para que ela tenha cada vez mais recursos de criatividade, de expressão do divino, que há nela em potencial, mas que às vezes fica adormecido, porque ela está tão voltada para a esfera acanhada das ocupações de ordem material. Então, no seu livro Espiritismo na Arte, no capítulo de número 3, ele vai seguir mais ou menos na mesma linha, ali em um determinado trecho, que Kardec
ressaltando como que todo o desenvolvimento material e tecnológico da humanidade nos afastou um pouco disso, dessa contemplação. E daí tanta angústia, tanta inquietude, porque a gente perdemos um pouco esse contato com os tempos naturais, o convívio com o silêncio, o belo que desperta em nós buscas mais elevadas, voltamos tanto para aquilo que é impermanente, para aquilo que é tão transitório, e ali ficamos cativos disso. Até mesmo a arte se desnaturou. Porque embora chamemos arte, às vezes, aquilo que não é senão a vazão das paixões mais rasteiras humanas, isso não é arte de fato, como nos ensinam os Espíritos. A arte é aquilo que nos aponta para o nosso crescimento espiritual, para aquilo que nos eleva de fato. Voltando lá ao livro Consolador, o Emmanuel é indagado. Pode também o artista se equivocar na sua missão, assim como um homem sábio do mundo que às vezes se desvirtua? E ele diz que sim. Às vezes ele se cristaliza no convencionalismo terrestre. E aquilo que ele denomina arte é mais uma expressão das suas imperfeições, das suas paixões, do que é transitório e perecível, do que propriamente um convite, um insuflar desse anseio espiritual na criatura. O que eleva, o que sublima. O que a arte humana elevada nos proporciona, o que a natureza nos traz em toda a sua beleza, em cada detalhe. Por isso, no seu livro O Espiritismo na Arte, em determinado momento, ele assim nos dirá que, em resumo, juntando esses dois princípios, a lei eterna do universo, o objetivo sublime da criação é a fusão do belo e do bem. Esses dois princípios são inseparáveis em si mesmos e constituem a base essencial das harmonias do cosmos. Toda a obra divina é por eles inspirada. Tudo que vem de Deus, é feito por Deus ou pelos espíritos já em conexão com Deus, é ao mesmo tempo belo e bom. Como diria André Luiz, a arte deve ser o belo criando o bem ou o bom. Então, da mesma forma que o belo nos aponta para o bem, porque nos sensibiliza, também o bem nos faz mais sensíveis para o belo. Isso são coisas que nós precisamos considerar em nossa atuação espírita, em nosso processo educativo, enquanto pais, sobretudo. O quanto eu tenho cercado meu filho com o belo. O quanto eu levo ele para contemplar a natureza, paro com ele para observar. Não é por acaso que Jesus disse, olhai os lírios do campo, que não tecem nem fiam, mas em verdade vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Olha a beleza no detalhe de uma flor. A perfeição da pétala, a sutileza da pétala, as cores. Ou Jesus, quando nos diz, nesse mesmo sermão, nesse mesmo trecho, olhai as aves do céu que não cegam, nem colhem, que não semeiam, nem cegam, e nem ajuntam em celeiros, mas o Pai as alimenta. Jesus está ali a nos convidar ao cultivo da contemplação, do belo. Olhe a natureza, perceba a vida bela ao seu redor. Quando ele nos diz para que, operando no bem, a nossa luz possa brilhar e os homens possam ver as nossas boas obras, o que ele está nos induzindo ali a fazer? A estimular o cultivo do belo, porque nada mais belo do que uma alma entregue ao bem. Nada mais belo que um Chico Xavier, que um Eurípides Barçanufo, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus. Uma alma que se engrandece na virtude se torna um roteiro belo, de beleza, que nos conduz, que nos faz ansiar mais a Deus, como Emmanuel definiu. Os artistas, os médiuns das belezas eternas, acendem na alma a ânsia por Deus. É isso que Jesus está dizendo, quando pede que expressemos toda a nossa beleza potencial, que paremos para olhar a natureza, quadro divino da criação, a nos relembrar do autor, do Criador. E é isso que às vezes temos esquecido, ou não temos considerado tanto quanto devíamos. No centro espírita, no processo educativo ainda estabelecido no mundo, quantas escolas já trabalham isso de maneira profunda? Poucas ainda.
quantos centros espíritas têm investido de fato na arte, como o fez um Eurípides Barçanufo, a cultivar, por exemplo, o teatro, a incentivar a observação da natureza. Por que ele o fazia? Porque ele entendia, já naqueles tempos, o culto harmonioso do belo e do bem, talvez porque não só tenha lido o Livro dos Espíritos, mas também uma de suas principais referências tenha sido Leon Denis, que é, dos escritores do Espiritismo, o que mais destacou a importância disso. Talvez também porque, quando vai fundar o Colégio Allan Kardec e recebe a visita que ele considerava não ser digno de receber, a visita de Nossa Mãe Santíssima, ela faz a ele 2 pedidos. Ensine o Evangelho do meu filho às quartas, além do pedido para trocar o nome para o Colégio Allan Kardec, ensine o Evangelho do meu filho às quartas, o bem, e ensine astronomia às crianças, o belo. Ajude-as a ler os parágrafos luminosos da criação de Deus, a ver como tudo é harmonia no cosmos. E quando a gente vê o belo diante de um pôr do sol, do mar, da natureza, quem de nós não é tomada por um sentimento de reverência? Por uma força que nos recoloca no lugar, fazendo-nos de novo aprendizes, tornando-nos mais humildes perante a grandeza da criação. Nada melhor para abafar o nosso orgulho do que contemplarmos o quão grandiosa é a obra de Deus. E é interessante porque, ao mesmo tempo que vemos que somos nada diante da grandeza infinita da obra de Deus, vemos que também somos tudo. Porque todos os cenários que Ele estabeleceu, a estrela mais bela, o planeta mais grandioso e sublime, tudo isso é cenário. Do pó veio, ao pó retornará, mas o Espírito não. Ou seja, a grande fonte de beleza no universo sem fim é o Espírito que se ilumina. Porque pores do sol serão transformados, planetas se desfarão, estrelas se apagarão, mas o Espírito não. Estará cada vez mais cultivando, cultuando o bem e por isso mesmo cada vez mais belo. Não é o que sentimos ao ver Jesus? Ao ter contato com Ele, com as suas palavras, estamos ofertando isso aos nossos filhos, aos espíritos encarnantes, estamos cercando eles com isso, com beleza, de fato. É isso que Leon Denis, é isso que Kardec, Emmanuel, nos convidam a meditar. Porque a arte terá, como dizíamos, um papel muito importante neste século, neste período da Terra. Não por acaso, quando vamos ao livro Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira, no capítulo de número 3, em que ela conversa com Chopin, que era um amigo espiritual seu. Veja só, um espírito dedicado à arte há tanto tempo. Ele que havia sido Ovídio, poeta, aos tempos do Império Romano. Depois, Rafael Sanzio, pintor, um dos mais reconhecidos do Renascimento. Depois, Chopin, um dos pianistas e músicos mais conhecidos também. Ele que dizia, olha, minha tarefa com a arte, por algum tempo, está, digamos, pausada, porque agora preciso avançar na senda do serviço. Ele que pediria para reencarnar no Brasil de maneira agora anônima, apagada, para aprender a servir. Já deu contribuições valiosas para a arte no mundo. Mas lá ele revela a Ivone que o grande espírito de Victor Hugo, um dos gênios da humanidade, a partir do ano 2000, capitanearia uma falange de espíritos vinculados à arte, que reencarnariam no mundo para transformá-la, elevá-la, moralizá-la, sublimá-la, para que ela seja um suporte fundamental a esses novos tempos, à construção de novos tempos. Vemos a arte em crise em muitos aspectos. Sempre temos louváveis exceções. Mas a crise da arte, diz Kardec no texto mencionado lá do livro Obras Póstumas, ela acompanha uma crise filosófica da humanidade. Porque filosofia e arte, ou religião, sempre caminham lado a lado. Uma mudança filosófica repercute numa mudança artística, porque a arte reflete o pensamento mais geral, filosófico da humanidade. Por isso, todo momento de transformação profunda de paradigmas da humanidade é também um momento
de crise artística. E é preciso, portanto, renová-la. É o que Victor Hugo viria a capitanear junto com esses espíritos, certamente acompanhando a renovação dos paradigmas filosóficos e mentais da humanidade, que o Espiritismo, por exemplo, vem preparando. Então, é disso que nós estamos tratando. Não podemos nos esquecer desse detalhe, porque, mais uma vez, lembrando, em nossos tempos, somos cercados, nossa mente é disputada por muito daquilo que não edifica. E é do espírito, consciente, lúcido, bem educado, o discernir e o escolher o que ele há de cultuar, porque a sua vida será um produto disso. O que ele mais pensa é disso que deriva a vida. Por isso o livro, Pensamento e Vida. E para entendermos melhor o que é então a beleza disso e a importância de não nos descurarmos disso, vamos a Leon Denis, que dizíamos aqui é o apóstolo do belo. Além do seu livro, O Espiritismo na Arte, que é sublime, em que ele traz as suas contribuições, bem como de espíritos artistas, né, que desencarnados traziam as suas considerações do mundo espiritual, dizendo-nos: o que para vós é muito belo não é senão um ruído diante da beleza que os aguarda aqui. Porque aqui estamos limitados aos sentidos, os olhos, os ouvidos são como que portas diminutas, por onde acessamos o que nos cerca. Lá o espírito sente na inteireza do seu ser o que é a beleza. Imagina só, todos os sentidos numa sinestesia de sensibilidade. As vossas sinfonias mais belas, dirão os espíritos, como Beethoven, Mozart ou Chopin, aqui não passam de meros ruídos ante os cânticos sublimes da criação, os coros angélicos dos espíritos superiores. Por isso, já que ele dizia, né, lá no livro Espiritismo na Arte, que a lei eterna do universo, o objetivo sublime da criação, é a fusão do bem e do belo, e que esses dois princípios são inseparáveis, são ou inspiram toda a obra divina e são a base essencial das harmonias do cosmos, vamos ao seu livro O Grande Enigma. Na primeira parte, capítulo de número 4, quando ele nos traz esse capítulo intitulado As Harmonias do Espaço. O livro O Grande Enigma, o próprio nome já é muito sugestivo, né? É um convite de Leon Denis à contemplação em torno do grande enigma, isto é, Deus, sua lei, sua obra, os mistérios da vida. E ele tanto nos vai apresentar a via do estudo, a reflexão filosófica para acessarmos o Criador, como também a via da contemplação, o olhar para a natureza. Nos debruçarmos sobre o belo de origem divina. Por isso ele tem uma parte da obra, a segunda parte, em que ele descreve paisagens. A floresta, o mar, as estrelas. E ele vai falando das suas experiências diante disso e de como aquilo o transformava por dentro, esse sentimento de reverência, de encantamento, o poder que ele tem de nos fazer mais humildes, de nos fazer mais resignados, de reacender a nossa fé e a nossa esperança. Afinal de contas, apesar das nossas dores, o belo segue por aí. A harmonia segue imperturbável no universo. E aí, nesse capítulo das harmonias do espaço, ele diz: quando, pois, saberemos destacar nossos pensamentos das banalidades cotidianas e elevá-los para os cimos? Quantos minutos do seu dia você para, desconecta das banalidades da vida e pensa nas leis de Deus, na perfeição da condução do Cristo em tudo o que acontece na nossa vida ou na vida de todos na Terra? Como diria Paulo há 2000 anos, pensai nas coisas que são de cima. Quantos minutos do nosso dia a gente gasta pensando nas coisas que são de cima? Diremos talvez 15, 30. E aí as outras 12 horas são consagradas às inquietudes do mundo, às mágoas, às revoltas. Como esperar um resultado diferente? A questão é que, à medida que aprendemos a cultivar o belo e o bem, mesmo no trabalho, conseguimos manter uma faixa elevada. Mesmo diante das banalidades da vida,
os quiprocós de cada dia, conseguimos manter uma faixa elevada. Mas isso é treino. Isso é produto do cultivo no tempo. Isso é culto harmonioso do belo e do bem, diários. Quando saberemos penetrar esses mistérios do céu e compreender que cada descobrimento realizado, cada conquista prosseguida nessa senda de luz e de beleza contribui para enobrecer nosso espírito, para engrandecer nossa vida moral e nos proporcionar alegrias superiores a todas as da matéria. Gente, eu me lembro aqui daquela cena, Paulo e Barnabé, primeira viagem apostólica. Eles saem da cidade de Antioquia da Pisídia e adentram a mata densa, bruta, para poderem chegar à próxima cidade onde levariam o Evangelho. E aí estavam exauridos depois de uma jornada por pântanos, cortando rios, cruzando a mata fechada, e aí eles encontram uma caverninha para dormirem. Quando eles estão lá conversando, depois de uma refeição bem frugal, frugalíssima, diz Emmanuel, eles falavam da grandeza do Evangelho. Eles diziam, ele é o príncipe dos príncipes, o príncipe da paz, quando o mundo o conhecer. E falavam encantados, com aquilo, a respeito das belezas do Evangelho, quando de repente são surpreendidos por 2 assaltantes, que eles dizem, passem tudo o que tem. E eles passam, que tinha o quê? Túnica, uma bolsinha com nada, um pouquinho de pão, algumas moedas. Ah, nós ouvimos aí que vocês falavam de um príncipe muito rico, muito poderoso, e que vocês tinham um mapa para o tesouro dele. Era a cópia do Evangelho que eles tinham. Barnabé já ficou assim, Será que eles vão levar as nossas cópias? Paulo falou, é verdade. O mais rico de todos os príncipes. E o mapa do tesouro está aqui, pode levar. E os assaltantes dizem, olha, agradeço por não matarmos vocês. E somem na escuridão da noite. Ou seja, levaram tudo que eles tinham, ficaram só com a roupa do corpo. Mais nada, nem o pão para o outro dia. Barnabé volta-se para Paulo, ele já se chamava Paulo a esse tempo. Volta-se para ele e diz assim, olha, a carência de recursos materiais não me atrapalha, não me faz falta, mas eles levaram a nossa cópia do Evangelho, Paulo. E aí quase que uma lágrima escorre, E é então que Paulo abre um sorriso enorme, enfia a mão na túnica e diz, não, eu tenho uma outra cópia aqui comigo, guardada junto ao coração, que era a cópia que ele trazia de Estevão, que ele havia recebido de Pedro, o presente mais valioso que ele trazia consigo. Então aquelas almas voltam a sorrir em perfeita alegria. Diz Paulo, a gente se cobre com os musgos das árvores, a gente se alimenta de frutas silvestres e, acima de tudo, nós temos o Evangelho. Então veja, gente, o que é o Espírito que entendeu que há tanta riqueza, tanta beleza, de maneira tão acessível e tão simples, e nós multiplicamos as banalidades e com elas as inquietudes, com elas as aparentes necessidades e com isso multiplicamos a infelicidade. Mas aqueles 2, no meio do nada, sem nenhum recurso, mas tendo o Evangelho, eram os mais felizes dos homens. Muito a nos ensinar sobre o que é de fato o alimento essencial da vida. Quando, pois, compreenderemos que é lá, nesse esplêndido universo, que nosso próprio destino se desenvolve, e estudá-lo é estudar o próprio meio onde somos chamados a reviver, a evolver sem cessar, penetrando-nos cada vez mais das harmonias que o enchem. Estudar o universo é penetrar-nos das harmonias que o enchem. Por isso lá a orientação de Maria, ensina as crianças a ver um céu estrelado onde não há luz. Quem já foi a um local onde não há luz artificial e pôde voltar-se a um céu estrelado? Duvido que sairás o mesmo de uma tal experiência. Que em toda parte a vida se expande em florescências de almas, que o espaço é povoado de sociedades sem número, às quais o ser humano está ligado pelas leis de sua natureza, de seu futuro. Ah, quantos são de lamentar aqueles que desviam seus olhares desses espetáculos e seu espírito desses problemas. É de lamentar os que desviam seu olhar, podendo escolher desses espetáculos e da reflexão em torno desses problemas.
para gastar às vezes 3 horas do nosso dia com o que nada nos edifica, nas discussões, banalidades às vezes da vida, da rede social, das conversas menos dignas no âmbito social. Não há estudo mais impressionante, mais comovente, revelação mais alta da ciência e da arte, mais sublime lição. Não. O segredo da nossa felicidade, de nosso poder, de nosso futuro, não está nas coisas efêmeras deste mundo. Reside nos ensinamentos do alto, do além. E os educadores da humanidade, pais, nós enquanto espíritas, a sociedade enquanto fornecedora da educação, os educadores da humanidade são muito inconscientes ou muito culpados porque não cuidam de elevar as almas para os cimos onde resplandece a verdadeira luz. Se a dúvida ou a incerteza nos assediam, se a vida nos parece pesada, se tateamos na noite à procura do fim, se pessimismo e tristeza nos invadem, acusemos a nós próprios, porque o grande livro do infinito está aberto aos nossos olhos, com suas páginas magníficas, das quais cada palavra é um grupo de astros, cada letra um sol. O grande livro onde devemos aprender a ler o sublime ensinamento. A verdade, como diria Eurípides, o poderoso sol da verdade, ali está, escrita em letras de ouro e de fogo. Chama solícita nossos olhos. Verdade, realidade mais bela que todas as lendas e ficções. Portanto, meus amigos, em verdade, se esse é o objetivo da criação, se o bem de alguma maneira já temos buscado, não esqueçamos de buscar o belo. O belo já produzido pela humanidade, mas acima de tudo, o belo da criação divina. Peçamos ao Senhor aquilo que aquele cego sabiamente o pediu. Creio que talvez o que nos falte é isso, porque recursos certamente não nos faltam, nem o amparo sempre presente da misericórdia. Diante da pergunta de Jesus, que queres que eu te faça? Ele apenas soube responder, com magistral sabedoria, Senhor, que eu veja a beleza que há em tudo, em todos, em cada circunstância, e que eu saiba extrair dela mais sensibilidade, mais esperança e mais confiança nas harmonias imperturbáveis da criação de Deus. A todos muita luz e muita paz, que Jesus nos abençoe sempre.